Boa noite. 188 corpos já foram encontrados nos destroços do avião da TAM e nos escombros do prédio da empresa. William Bonner está em São Paulo e fala ao vivo de lá. Boa noite, William. Boa noite, Fátima. Boa noite a todos. O Jornal Nacional começa esta edição com uma informação exclusiva e grave. O avião da TAM que se chocou contra o prédio da empresa aqui em Congonhas tinha um defeito no reversor da turbina direita desde o dia 13, sexta-feira passada. O problema tinha sido detectado pelo sistema eletrônico de checagem do próprio avião. Mas o avião da TAM continuou a voar nos dias seguintes com o reversor direito desligado. Eu conversei por telefone com o presidente da TAM, Marco Antônio Bolonha, e com o vice-presidente técnico, Rui Amparo. Eles confirmaram estas informações e afirmaram que o fabricante do avião, a Airbus, em seus manuais de manutenção, para casos como este, recomenda que uma revisão do dispositivo seja feita até 10 dias depois da apresentação do defeito. E que a Airbus considera que este problema não é impeditivo de voo, que o avião A320 pode operar normalmente até que o problema seja verificado dentro do prazo de 10 dias. Mas o Jornal Nacional apurou que o avião da TAM, prefixo MBK, destruído nessa tragédia de Congonhas, teve problemas para aterrissar aqui mesmo, em Congonhas, um dia antes. Como o Jornal Nacional informou ontem, o voo 3215 da TAM entre Confins e São Paulo, no dia 16, segunda-feira, às 13 horas e 48 minutos, teve dificuldades para frear e só parou no limite da pista de Congonhas. Segundo o Jornal Nacional apurou, o comandante da aeronave naquele voo teria dito à torre: a pista está muito escorregadia. Ele não fez nenhuma menção a problema técnico. Segundo nossas fontes, esse comentário do comandante foi registrado pelos órgãos oficiais. O vice-presidente da TAM diz que desconhece esse incidente da segunda-feira. Ele me disse que no livro de bordo da aeronave, que registra qualquer problema apresentado durante um voo, não houve registro de nenhuma pane séria no dia 16. Aí eu perguntei a ele: então não há registro de pane na segunda-feira? E ele disse: não, não é isso. O que eu disse é que não há nenhum registro de pane séria no dia 16. A confirmação de que o avião prefixo MBK, destruído na tragédia de terça-feira, foi o mesmo que quase se acidentou na véspera, reforça a hipótese de que o acidente tenha sido consequência de falha mecânica. As autoridades agora terão de investigar se os procedimentos de manutenção da Airbus e da TAM estão corretos e se de fato o avião poderia ter continuado a voar mesmo com o defeito que tinha apresentado. Ainda nesta edição você vai ver as declarações oficiais da TAM sobre estas revelações do Jornal Nacional. Nós estamos ao lado do aeroporto de Congonhas. Ali atrás, no prédio da TAM Express, ainda prosseguem os trabalhos de busca de corpos. O repórter César Tralli mostra em que estágio se encontram as investigações iniciais dessa tragédia antes das informações que nós acabamos de divulgar. Reforço nas investigações. Técnicos da Airbus chegam amanhã da Alemanha para integrar a equipe que trabalha dia e noite em Congonhas. O brigadeiro Jorge Kersu Filho chefia a comissão que tem a tarefa de descobrir o que provocou a maior tragédia aérea já registrada no país. O militar conversou com os controladores de voo que autorizaram o pouso do avião da TAM, analisou a comunicação da torre e aponta: foi um procedimento normal. Não há nenhum indício ou gravação que alguma coisa fora dos padrões estivesse acontecendo. Então, tudo levava a crer que seria um pouso como todos os demais que estavam acontecendo antes do acidente. Mas o pouso não acabou como se imaginava. Vistorias na pista demonstram que os freios do Airbus foram acionados. Para a aeronáutica não há nenhum indicativo, por enquanto, de falha no sistema de frenagem. Mas por que então o avião não parou? Essa é a pergunta principal. Se nós tivéssemos como responder essa pergunta agora, grande parte da investigação já estaria resolvida. De acordo com o chefe da investigação, é muito provável que o piloto tenha arremetido ao perceber que a pista estava acabando e o avião não ia parar. Existe a hipótese dele ter decidido por uma arremetida e, infelizmente, não ter obtido sucesso na arremetida. É uma arremetida tarde demais. Exatamente. A decisão foi tomada tardiamente e não foi possível readquirir velocidade suficiente para que a aeronave voasse, mas velocidade ainda residual o suficiente para que ele ainda saltasse a pista. A aeronáutica confirma que investiga a possibilidade de falha no reverso, um dispositivo que ajuda a brecar a aeronave. É um dado que poderá ser levantado na leitura das caixas pretas, mas é prematuro dizer se os reversos foram
acionados e se eles realmente foram atuados. As caixas pretas do Airbus serão levadas agora à noite para os Estados Unidos por 2 coronéis da aeronáutica. Técnicos da Agência Americana de Segurança de Voo em Washington se comprometeram a passar o fim de semana analisando os equipamentos. Se tudo der certo, os militares retornam ao Brasil com todos os dados disponíveis até terça-feira. Esses dados serão extremamente importantes para chegarmos a alguma conclusão de com que velocidade foi a aproximação, em que momento foram atuados os reversos, a que velocidade que a aeronave estava em qualquer fase do voo da pista, no final da pista, com precisão. Os dados da caixa preta também serão fundamentais para pôr fim a outra dúvida. A pista molhada contribuiu para o acidente? Era chuva leve e daria uma camada de medida de 0,6 milímetros na pista. Então, a probabilidade de que água na pista tenha influenciado neste acidente é pouco provável, mas ainda assim é uma hipótese a ser considerada. Os peritos responsáveis pela investigação já estão analisando as imagens gravadas pela Infraero na pista de Congonhas. Veja na reportagem de José Roberto Burnier. 18 horas e 51 minutos de terça-feira. Debaixo de chuva, o Airbus da TAM pousa na pista principal de Congonhas. O avião passa rápido pelo primeiro trecho da pista. Mais adiante, gasta apenas 3 segundos para percorrer o segundo trecho. A pista vai terminando e o avião continua em alta velocidade e desaparece na imagem. Segundos depois, surge um clarão. Em seguida, outro ainda maior. O registro da maior tragédia da aviação brasileira. Essas imagens foram gravadas pelas câmeras da Infraero e já estão sendo utilizadas pelos técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Nós convidamos 3 especialistas para analisar os últimos momentos do avião que se acidentou. Para este perito aposentado do Departamento de Segurança de Voo, o avião iniciou o procedimento de pouso corretamente. Ele tocou próximo da posição correta. O início da cabeceira está logo ali, ou seja, ele tocou numa posição que seria o próximo da posição normal. Jorge Barros, formado em prevenção de acidentes aéreos, avalia que o Airbus tocou o solo no lugar correto, mas veloz demais. É possível que ele tenha tocado no chão com velocidade acima do normal e por algum motivo tenha demorado a aplicar o freio reverso que parte dos motores. Já Paulo Rivetti, piloto veterano, não acredita que o comandante tenha errado na velocidade de entrada na pista. Eu acredito que a velocidade de pouso, de toque no chão, tenha sido normal. O que aparenta no vídeo é que ele não consegue desacelerar. O avião não freia. Normalmente, aviões do porte do Airbus tocam o solo aproximadamente a 180 km por hora. Nesta outra imagem, um Airbus que pousou 2 minutos antes leva 13 segundos para percorrer este trecho. O avião que se acidentou cruza em apenas 3 segundos. Aqui a imagem chama a atenção. Debaixo do avião que se chocou, há uma cortina de água, o que para os técnicos significa que o reverso, o freio do motor, ainda estava acionado. Ele estava com o reverso que está jogando água para frente, olha lá, está jogando água, a água que vai para frente, que não é natural. No trecho final, o avião que bateu continua veloz. A pista termina e ele desaparece na imagem. Segundos depois, o desastre. Repare que este outro avião, minutos antes, vem bem mais devagar. Paulo Rivetti acredita que a pista molhada contribuiu para o acidente. Na pista molhada, a freagem do avião é menor do que numa pista seca. Vários aviões antes conseguiram efetuar o pouso em condições normais, mesmo tocando onde esse avião tocou. Os 3 acreditam que as imagens vão ajudar muito na investigação.